estende suas mãos para cá. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai, em nome do Teu Filho amado, Senhor, toma o Teu Filho nas Tuas mãos, Senhor, fala conosco através dele, usa, meu Deus, ele nesta noite, não para falar o que eu quero, ou o que a igreja quer, mas o que está no Teu coração para a Tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Fala, Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Salve os internautas também, com a paz do Senhor Jesus. Gostaria de estar lendo a carta aos Hebreus, seu capítulo é o 12 e o versículo é o 11. Hebreus, capítulo 12, versículo 11. Amém? Vou estar lendo aqui. Toda correção, de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz frutos de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Aleluia. Amém, irmãos? Irmãos, o Evangelho para nós é uma correção. O Evangelho é sim salvação, mas também é uma correção. Uma correção para o quê? Para nós. Porque estávamos no caminho torto, estávamos na vida errada, mas então vem o Evangelho corrigindo nós. Então eu digo, o Evangelho não é fácil, o Evangelho em si é difícil, sua natureza é desafiadora, e aquele que fala, venha que o Evangelho é fácil, venha que pode tudo, é um mentiroso, é aquele que está faltando com a verdade com você, porque a Bíblia, ela já começa no livro de Mateus, no Evangelho de Cristo, com Cristo aonde? Após sair do deserto, no monte trazendo o que? Sermão. O sermão, ele foi trago naquele monte para que se tivesse uma base para que o cristão soubesse viver. Ali é dado um modelo de como ele se deve viver. Então o Evangelho, ele já começa com um sermão. Bem-aventurados aqueles que são humilhados, que se humilham, e aquele que tem um ego alto, aquele que é orgulhoso, precisa se quebrantar perante a Deus. Aleluia. Para que seja bem-aventurado, para que possa herdar o reino de Deus. E continua Cristo dizendo, a Bíblia nos relata, que ele estava proclamando a todos, negue a si mesmo, tome a sua cruz, aleluias, aleluia. Tome a sua cruz e siga-me. E siga-me. Nesse versículo, ele traz 3 exortações. A primeira, negue a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Cristo, ele prova isso anteriormente. No deserto, ele foi tentado a usar o seu poder, mas ele negou o fato de ser Deus para que pudesse passar a tentação sozinho, como homem. Então ele negou a si mesmo. Ele não foi hipócrita de falar, faça isso, mas com ele fez. Não, ele negou a si mesmo primeiro. Aleluia. Então a primeira exortação que Cristo nos deixa é negue a si mesmo. Aleluia. Mas agora que eu sei o que é negar a mim mesmo, o que eu devo fazer? Cristo, ele fala, eu vim para cumprir o propósito que meu Pai me deu. Aleluia. Aleluia. Então, quando nós negamos a nós mesmos, o motivo é para continuar na correção de Deus. O motivo é para que nós continuamos no propósito de Deus, porque o mundo a todo instante quer nos desviar, não quer que nós estejamos no céu, mas todo instante quer nos desviar. E na sua segunda exortação, ele diz, tome a sua cruz. O que ele quis dizer com tome a sua cruz? Tiramos dele. Para ser mais específico, quando ele fala em tomar a sua cruz, posteriormente, em Lucas, ele vai dizer, em Lucas, seu capítulo 21, ele diz o seguinte sobre o que passaremos, que seria tomar a nossa cruz, que nós
por amor a Cristo, por amar a Ele, por tomar a cruz que Ele nos deixou, nós seríamos presos, perseguidos, julgados pelas autoridades, isso injustamente. Alguns seriam jogados na cadeia, outros seriam mortos, tudo isso pelo quê? Por amor a Cristo, por querer se manter no Evangelho, por amar a Cristo, e ao final seria odiado por todos, mas ao final ele diz: aqueles que permanecerem firmes seriam salvos. Aleluia! Em Apocalipse diz que quem vai dar o reino de Deus aos covardes? Não vai aos covardes, nem os mentirosos. Os covardes não herdarão. É necessário ter culhão, coragem para permanecer nesse Evangelho. Aleluia! Aleluias! Então tomar a sua cruz é ter ciência de tudo isso, que você vai ser odiado, você vai ser preso, você vai ser julgado injustamente, você em toda condição você vai ser condenado pelo mundo. Mas Deus sempre vai mandar uma Aleluia! Aleluia! Aleluias! E sua terceira exortação, a qual ele deixa nesse versículo, é seguir a Ele. Se o pastor me permite estar descendo aqui. Irmãos, quando fala seguir, o pastor Val, vem aqui e me siga. Eu pego e sigo pelo mesmo caminho que ele está indo. Eu não vou estar indo aqui pelo meio das cadeiras, eu não vou estar indo por meio dessas cadeiras, eu não vou estar indo dando a volta. Não, é seguindo o mesmo caminho. Aleluia! Vá pelo mesmo caminho, siga-me, vá pelo mesmo caminho que eu trilhei, pregue o Evangelho, ajude os cativos, ore para que eles sejam curados. Isso é seguir o que ele deixou. Mas irmãos, vocês podem estar se perguntando, por que Cristo nos deixou essas três exortações? Aleluias! Vendo em Lucas, você não entende a princípio por quê, mas lendo no livro de Mateus, no capítulo 16, diz o seguinte, que primeiro Pedro recebe a revelação do Espírito Santo, e depois Pedro vai até Cristo, quando Cristo reforça que era necessário ele passar por todo o sofrimento. Pedro, ele tenta adoçar o que é amargo, ele pega e fala: não, você não vai precisar de passar nisso, Deus vai ser gracioso com você, você não vai precisar ser crucificado. Então Cristo, ele repreende Pedro e fala isso: quem quer salvar a si mesmo vai perder a sua vida, mas quem perder por amor ao Evangelho, porque muitos perdem em vão, mas quando se perde por uma causa justa, esse vai ter a sua vida salva, esse vai estar no céu com o seu galardão. Mas trazendo para o mundo, trazendo para os dias de hoje, Satanás não aparece mais frente a frente, ele planta ideias, ele planta conceitos, pastor Wellington. Ele traz o quê? Para que você se acostume com prazer imediato. Aleluia. É o quê? Para você trocar o seu propósito pela proposta. Trocar o seu propósito pela proposta. Ele está condicionando a mente dos jovens a querer tudo rápido. Mas não é assim. Não é assim. José, quando foi preso, ele ficou 2 anos. Onde que uma pessoa hoje, no mundo que está hoje, onde tem tudo rápido, pediu no aplicativo em 10 minutos chega, tudo está rápido, tudo está operando para que a pessoa queira tudo rápido. Onde que a pessoa vai esperar 2 anos para cumprir o propósito de Deus? Aleluias! Aleluia, Deus! Irmão, pode ser. Amém? E continua nisso, eles distorcendo os propósitos, os princípios da Bíblia. Deus desde o começo definiu princípios, homem com mulher. Deus, ele definiu princípios desde o começo. O mundo nunca definiu princípios, sempre ideias, porque passado o século muda esses princípios, o que eles chamam. Então são ideias, não são algo fixo. Então Satanás vem hoje distorcendo os princípios que Deus nos deixou, falando que Cristo nos chama para vir do jeito que a gente está. Isso é verdade, mas Ele não permite que nós fiquemos da mesma maneira. Aleluia, Deus. Quando uma pessoa se liberta, sempre chega aquele que é desconvertido, que é desviado, enviado pelo diabo para falar: nossa, agora virou crentinho, virou pastor. Não é assim. Não é assim. Isso é Satanás distorcendo os princípios. Aleluia.
existe libertação sim. Cristo ele veio para libertar os cativos. Aleluia. Continua trazendo um evangelho distorcido onde se pode tudo, onde que adultério se permite em cima do púlpito. Aleluia. Onde que traição, mentira, aleluias. Aleluia, Onde que Deus. onde se diz só meia verdade, meia mentira é aceita. Aleluia. Isso é errado, deve ser contada a verdade toda. Cristo veio para nos abençoar, para curar, veio, mas também veio pedindo para que você se liberte. Aleluia. Ele veio para que nós sejamos salvos. Então, quando Cristo nos deixa essas 3 exortações, é para isso, para que tomemos cuidado com o diabo, para que quando ele venha plantar algo entre nós, nós reconhecemos e pegue e esmague essa semente, para que ela não cresça, para que ela não dê fruto, para que a gente tenha discernimento. Aleluia. Agora, voltando para a palavra, o evangelho não é fácil. Começou com um sermão, depois foi para negar a si mesmo, tomar a sua cruz, se humilhar perante a Deus, quebrantar o seu eu. Me fala onde que isso é fácil. Me fala onde que esse evangelho foi escrito por homens. Eu digo escrito por homens, é com o homem tendo a inspiração de si mesmo, mas isso foi escrito pelos homens, mas inspirado por Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Maravilhoso. A Bíblia nos fala, irmãos, sobre 2 cálices. Um cálice é do Antigo Testamento, que nós encontramos em Salmos 23, que fala que Deus vai preparar uma mesa perante meus inimigos, vai ungir minha cabeça com azeite e o meu cálice transbordará. Isso é lindo. Quando se diz em cálice transbordar, são as bênçãos da nossa vida transbordando. E muitos querem isso, muitos vão para o Evangelho querendo tomar esse cálice. Mas eu não tenho uma notícia muito boa para você não. Eu não tenho, por causa que veio Cristo e trouxe o cálice do Novo Testamento, o cálice a qual ele tomou, mas ficou só exclusivo para Cristo? Não. Então só para Cristo e seus discípulos? Não. E Cristo, discípulos, seus apóstolos, aí no máximo, né? Que pessoa santidade máxima, ora jejua todo dia, canela de fogo, não. Para todo aquele que quer servir ele. Cristo primeiro crucificado, não foi só crucificado, foi espancado. Se você for ler isso daqui, lendo no evangelho dele, você vê que colocaram uma venda no olho dele, pastor. Colocaram uma venda no olho dele, começaram a espancar ele, ainda zombavam. Agora pega, revela pra gente quem é que está batendo em você. Ele foi humilhado, espancado, chicoteado, colocado uma coroa de espinhos em sua cabeça e crucificado. Tudo isso pelo Evangelho, para cumprir o seu propósito. Agora me fala, o Evangelho é fácil? Não é fácil, mas ele conseguiu o galardão dele. Aleluia. Ele teve que tomar esse cálice que a gente pode até chamar cálice de sofrimento, mas depois ele teve o cálice de bênçãos, ele teve o cálice de alegria, de poder ter libertado várias almas que estavam cativas. Aleluia, Deus. Continuando, Pedro tomou o cálice, foi discípulo, mas foi crucificado de cabeça para baixo. Mas ele não era o Cristo, mas por amor ao Evangelho, ele seria julgado, alguns seriam mortos. Aconteceu com Pedro, crucificado, Tiago, morto ao fio da espada, André, martirizado e morto. Mas até agora você só falou discípulos. Tá bom então, Paulo, apóstolo de Cristo, não era um dos 12, mas se tornou apóstolo. O que aconteceu? Decapitado em Roma. Mas você só falou discípulo e apóstolos. Tá bom? Estevão, levantado como diácono, tiveram inveja dele, pegaram e justiçaram ele, apedrejado em público, todo mundo olhando, mas ele sabia que ali quando ele estava tomando o cálice, aleluia, ele estava tomando o cálice, abriu o céu e a alma dele foi, o espírito dele foi. Dói, o cálice do sofrimento dói, é para doer, mas o cálice que vai vir depois desse, aleluias, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, não é fácil o Evangelho, é primeiro necessário tomar o cálice do sofrimento, para depois tomarmos o cálice e salmos. Glória a Deus. E continua, Cristo ele nos fala, aquele que coloca a mão no arado
deve somente olhar para frente. Mas por que olhar somente para frente, pastor Wellington? Por causa que antigamente, quando Cristo deu essa analogia, o arado era feito com bois, não era com trator, não era com máquinas como é feito hoje, mas sim com bois. Era colocado 2 bois e era necessário que alguém fosse guiando para que fosse aberta a terra. E se aquele que estava com a mão no arado não tivesse olhado na frente, ou olhasse para o lado, ia se desviar, ia perder. Então o propósito que estava ali, por ele ter desviado o seu olhar, ele vai começando a se perder. Daí começar, vai virando, só que já se perdeu muito tempo. Uns conseguem voltar, outros não conseguem. Aleluia. Então quando Cristo nos fala de colocar a mão no arado e olhar em frente, é nesse sentido. É necessário tomar muito cuidado, ter atenção máxima ao Evangelho. Quando começa a pregar, quando começa a louvar, faça de alma, corpo e espírito. E mais importante, em espírito, porque Deus é espírito e exige que tenha adoradores em espírito e em verdade. Aleluia. Aleluias. Só que esse trabalho, meus irmãos, ele causa muito, ele necessita de muito esforço. E quando é aplicado muito esforço, gera o quê? Cansaço, gera exaustão. A pessoa ela fica, a Deus dará, fica cansada, não sabe o que fazer. Então vem Satanás no ouvido dela e começa a dizer: que Deus é esse que abandonou você? Olha a vidinha que você está. Você acha que se Deus estivesse com você, Ele já não teria te ajudado? Você aí se afogando em dívida, passando aí pelo tudo que tem de ruim nesse mundo. Que Deus é esse aí? Deus te abandonou. Abandona esse Deus e morre, se mata. Mas não é assim não, Deus. Da mesma maneira que vem Satanás em seu ouvido soprar, Deus ele manda o Consolador em seu coração, dizendo: tá doendo, é para doer, mas aguenta firme, porque você verá, você descobrirá o porquê que os anjos cantam: Santo, Santo, Santo és tu. Você conhecerá esse ao qual os anjos, sem parar, eles continuam sempre adorando o nome de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E continua, o Espírito Santo ele fala: aguenta firme, tá doendo, segura as pontas. Aleluia. Que você vai conhecer o Alfa e o Ômega. Aleluia. Aleluias. Aleluia. Aquele bondoso amigo, o intercessor, o princípio e fim. Aleluia, Deus. Eu te digo, irmãos, o Evangelho não é fácil. O Evangelho é difícil, mas se mantendo firme, como Cristo diz em Lucas: fiquem firmes, que serão salvos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, eu sei que não é fácil. Alguns já estão tomando desse cálice do sofrimento, outros já tomaram e alguns ainda vão tomar. Alguém pode ver os pastores aqui e achar a vida deles está fácil, está boa, mas eu tenho testemunho deles, eu conheço eles. Isso eu não estou falando para exaltar o homem, mas para dar honra a quem merece honra. Porque um dia eu vi de onde que eles saíram, o que eles passaram. Eu conheço o testemunho deles. Eu sei o que eles passaram. Eles tomaram o cálice do sofrimento e foi bem tomado, viu? Até a última gota, até virar assim, não tem mais. Então tá bom, agora tomou. Irmãos, e continua, mesmo tomando o cálice da bênção, onde que começa a transbordar. Certa vez fui até a casa do Val, era 2 da tarde mais ou menos, eu estava sem comer ainda, estava em propósito. Só que o Val pegou, foi ali, só antes de voltar para a palavra, pegou ali, viu que eu estava já com a cara meio branca, assim, apagado, chamou na cozinha lá. Eu fui ver, o homem estava esquentando comida para mim comer. Então é necessário isso. É necessário isso, irmão. Mesmo que você venha tomar o cálice onde bênçãos, é necessário continuar a humildade, é necessário ser paciente, é necessário continuar acreditando em Cristo, acreditando no seu Evangelho, porque ao final de tudo vai ser sofrido sim, mas é como a Bíblia diz. Aleluia, Deus. Uma mãe, ela vai ter o seu parto, mas ao final do parto, com seu filho nos colos, todas as dores,
todo o sofrimento, todo aquele choro vai ser esquecido e vai ser substituído por um choro de alegria. Vai ser substituído pelo prazer de estar com seu filho no colo. Aleluias! Louvado seja Deus. Então eu digo aos irmãos, tá doendo, tá, mas se mantenha firme. Aleluia! Eu digo, irmãos, como o varão ali no fundo falou, a terra é boa. Se você ainda está com seu arado, está arando, está girando para o lado, você se desviou do caminho, reconcilie com Deus. Volte para onde que você saiu. Deus, Ele está te esperando. Muitos queriam ter voltado, mas muitos não conseguiram. Muitos queriam ter a oportunidade de estar tomando o cálice do sofrimento, mas não tiveram mais oportunidade. Se desviaram e sua vida foi ceifada. Aleluia. Aleluia, Deus, maravilhoso. Se o pastor me permitir, eu queria estar louvando o louvor com o presbítero William. Glória a Deus. Aleluias. Mesmo estando tudo difícil, meus amados irmãos, mesmo tudo se complicando, permaneça em Cristo, permaneça com aquele que é fiel, e você não temerá mais nada. Davi em Salmos 3 ele diz: Deus, são muito meus inimigos. Ele apresenta a causa para Deus. São muito meus inimigos. Eles dizem: Deus não vai te socorrer não. Talvez alguém tenha dito: seu caso não tem jeito não. Deus já te abandonou. Seu marido não vai mais voltar não. Seu filho vai ficar nas drogas até morrer. Ninguém quer ele não. Mas Deus fala: pode trazer aqui que tem jeito sim. O que o mundo despreza, o que o mundo dá de louco, Deus levanta e transforma em bênção, transforma em vaso de honra. Aquilo que era desonra se torna honra. Aleluias. E Davi continua dizendo: Deus, eles falam que o Senhor não vai nos socorrer. E ali diz que há uma pausa. Há uma pausa. E nesse tempo eu acredito que ali foi o Espírito Santo dele que amou a Davi. Que no entanto Davi ele fala: Deus, são muitos meus inimigos, mas eu não temerei nenhum, porque o Senhor é escudo para mim. O Senhor é aquele que exalta a minha cabeça. O Senhor é aquele que dá glórias a mim. Aleluia. Aleluia. Se ele fala: se eu deitei e me dormi, e quando me levantei foi porque Deus me sustentou. Glória a Deus. Aleluia. Ele fala, no começo ele falou: são muitos meus inimigos, são numerosos eles. Mas ele termina dizendo: eu não temerei todos os inimigos. Ele fala milhares, não são centenas nem dezenas, mas são milhares. Não temerei milhares dos meus inimigos, porque Deus está comigo. Irmãos, algo mais interessante ainda, essa passagem se remete quando Absalão estava perseguindo ele, estava atrás dele e Davi estava fugindo. Mas, peraí que você... Davi estava fugindo do seu filho. Ele havia pecado, mas ele alcançou a misericórdia se arrependendo. O que nós tiramos disso é que mesmo tendo errado, tendo pecado, Deus tem misericórdia de nós. Mas é necessário se arrepender, é necessário negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo, se humilhar perante a Ele, aceitar todas as coisas que podem acontecer conosco por amor ao Evangelho. Aleluias. E mesmo com Davi tendo errado, Deus aceitou ele de volta. Deus chamou ele de volta. E todos aqueles que perseguiam ele caíram por terra. Absalão foi morto. Amém? Aleluia. Nosso garoto. Amém. Mesmo que seja tudo difícil, não tema, Deus está contigo. Proclame essa noite: nada temerei. Aleluia. Deus está contigo. Glória. Aleluia. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou
que alicerçar a sua casa na rocha, na palavra que é Deus, baterá o vento, baterá a chuva, soprará o vento e essa casa não desmoronará. Aleluia. Mas aquele que construiu a sua casa vai bater o mesmo vento, vai bater a mesma chuva, vai soprar o mesmo vento, mas ele não alicerciou sua casa na rocha. E vai ser feia a queda. Então, irmãos, tomem essa palavra no coração de vocês. Eu agradeço a minha oportunidade.